Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Neste momento, meu Pai, que estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Neste momento, meu Pai, convidamos o Espírito Santo que faça presente nesta manhã. Venha abençoar teus servos que chegaram aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Nessa manhã, meu Pai, abençoa o pregador da Tua palavra, que vai estar administrando a Tua palavra para a honra e a glória do Teu nome santo. Te dou graça, Senhor, porque Tu é bondoso, Tu é misericordioso. Fica conosco, meu Pai, eu te peço, em nome do Teu Filho amado que vive e permanece para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã em sua santa e majestosa presença. A Deus seja a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Louvo a Deus pela vida do irmão Raimundo, dirigente deste trabalho. Deus continue abençoando sua vida, pelos obreiros que estão conosco. Os irmãos que vieram conosco, ali da Assembleia de Deus em Bancos, meus irmãos, é uma honra muito grande poder congregar com vocês no Javém, né? Eu louvo o Senhor pela vida do nosso amado pastor, amigo, homem de Deus, pastor Wendel. Nós já nos conhecemos há alguns tempos, alguns anos, e louvamos a Deus pela vida dele, por sua família abençoada, família de levitas, né? Casa de Deus. E parabenizamos a Assembleia de Deus em Ipuiru, pelo pastor que hoje vocês têm. Zelem por ele. Aleluia! Quantos exalta o Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor nos céus e na terra. Bom, meus irmãos, já estamos na presença do Senhor. Quantos sentem o renovo de Deus nesta manhã? Aleluia! Queridos, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso 1 e verso 2. Diz a palavra de Deus, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-se da misericórdia. Glória a Jesus. Queridos, os irmãos escolheram a temática para esta manhã, avivamento, uma necessidade da igreja. Quantos concordam? Glória a Deus. Avivamento, uma necessidade da igreja. Muito se fala em avivamento. Muita gente prega sobre avivamento. Muita gente distorce o que é avivamento. Muita gente brinca com o que é avivamento. E muita gente está muito enganada com o que é o avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra avivamento significa avivar, trazer vida. Eu lembrando da expressão, falando sobre avivamento, às vezes um fogo está assim querendo apagar, né? Aí a gente, menina, sopra esse fogo aí, não é? Aviva ele aí, né? E aí, porque as cinzas estão cobrindo e a gente vai lá, às vezes dá uma soprada, né? Se é cinza na cara, às vezes vem. Mas o fogo cria vida, né? É só ter sopro, é só ter vento, soprando sobre o fogo,
que o fogo é avivado. E aí é útil para aquilo que a gente quer. Avivamento, irmãos, não é pulo. Avivamento não é só choro. Avivamento não é gritos. Avivamento não é rodopiar como alguém faz dentro da igreja. Avivamento não é plantar bananeira como alguém diz por aí. Avivamento não é fazer aviãozinho dentro da igreja como alguém faz por aí. Eu não vou dizer que barulho, levantar a mão, se alegrar, chorar, não faz parte de avivamento, porque faz. Aonde há uma igreja avivada, aonde há uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde há crentes que têm o avivamento de Deus em suas vidas, eles não são parados, mas são ativos em fazer a obra do Senhor, nosso Deus, aqui na terra. Quando Abacuque, que foi um profeta de Deus, usado do Antigo Testamento, ele recebe uma missão do Senhor, ele diz: Senhor, eu ouvi tudo sobre o que o Senhor já realizou, sobre todos os teus feitos, e eu temi, eu quero te pedir uma coisa: aviva, Senhor, a tua obra. Meus amados irmãos, quando eu estudava sobre esta temática para pregar nesta manhã, descobrindo, pesquisando sobre o que é um verdadeiro avivamento, o Espírito Santo dizia a mim: você também precisa de um avivamento. E eu dizia ao Espírito Santo: começa então por mim, Senhor. Começa primeiro em mim. Começa por mim o avivamento e contagia teu povo. Trabalha na vida do teu povo através da minha vida. Ali, Senhor, naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, avivamento é renovação espiritual, um ato de se avivar, de se tornar mais ativo, mais intenso na obra de Deus. Eu quero ler aqui o que escreve o pastor Hernandes Dias Lopes sobre o que é avivamento. Ele diz: o avivamento é concebido no útero do quebrantamento e nasce com o choro do arrependimento. O avivamento vem sobre nossas vidas quando nós nos arrependemos, quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos que precisamos mudar, que precisamos nos arrepender de nossos pecados, de nossos erros, de nossas falhas, de nossas desvirtudes. E quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, aí nós nos quebrantamos. O quebrantamento nos faz chorar. O quebrantamento nos faz se humilhar na presença de Deus. O quebrantamento nos faz descer à casa do oleiro. O quebrantamento, meus irmãos, nos faz abrir mão das nossas vontades, descer da pose, da posição e se humilhar diante daquele que é, que era e que sempre há de ser. O avivamento é uma promessa de Deus e uma necessidade da igreja. Mas todo avivamento só vem quando há arrependimento por parte da igreja, quando há arrependimento por parte de um servo ou de uma serva do Senhor. O arrependimento só vem quando um povo se reúne e quando um povo decide buscar ao Deus do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento não começa, irmão, não é algo da terra. Avivamento, ele começa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem de Deus para a igreja. Avivamento, uma necessidade da igreja.
Queridos, nós vivemos tempos sombrios. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos de frieza espiritual. Nós vivemos tempos em que nós temos bons templos, bom som, músicos, bons instrumentos. Nós temos igrejas que têm faculdades, hospitais, universidades, locais de lazer, ônibus para trazer a igreja para congregar, mas nos falta poder, nos falta unção, nos falta graça de Deus muitas vezes. E nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque só um avivamento de Deus nas nossas vidas vai mudar a realidade que a igreja vive hoje. Eu estava assistindo ontem uns vídeos no Mineirão, cheio, Mineirão, muitos crentes, muitos jovens cantando, pulando, e aquela alegria contagiosa. Mas enquanto eu olhava para aqueles jovens ali pulando, cantando, pastor, o Espírito Santo falava dentro de mim. A minha igreja, o meu povo, está aí pulando, se reúnem para estes movimentos, mas não conseguem mudar a história do país. Eu conversava agora com o pastor Wendel, falando ali, porque a igreja é dado um poder sobrenatural de transformar, de mudar, de impactar o ambiente. E é onde uma igreja chega, que ela é cheia do Espírito Santo, que ela é cheia do poder. Ah, meus irmãos, a história do local é mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é cheio do Espírito Santo, que vive o verdadeiro avivamento, o local muda, o ambiente muda, a cidade muda, o povoado muda. Por quê? Porque há um servo de Deus ali que está vivo na presença de Deus. E hoje nossa igreja é grande no Brasil. O maior movimento pentecostal do mundo está em terras brasileiras. Nós comemoramos dia 18, 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil, mas a nossa igreja tem deixado a desejar em muito. Porque quanto mais a igreja cresce, mais o Brasil afunda na corrupção. Quanto mais a igreja cresce, irmãos, os irmãos podem observar, a igreja tem crescido, mas no Brasil tem aumentado o crime, aumentado a prostituição, aumentado o adultério, aumentado o divórcio, aumentado a pedofilia, aumentado tudo que é pecado. O que é que isto quer nos dizer, irmãos, de cenário? Nós não estamos atuando como nós deveríamos. Nós não estamos sendo a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Nós não estamos cumprindo a missão que o Senhor tem para nós nesta nação. A nossa nação está ferida. E o Senhor quer usar a mim e a você para sarar esta terra. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O grande problema, meus irmãos, é que nós estamos querendo fazer a obra com armas humanas. Eu conversava esses dias com o irmão obreiro de nosso campo, no mesmo dia que a Assembleia de Deus estava completando 112 anos. E ele dizendo assim, pastor, por que é, pastor? De primeiro a igreja, nos primeiros dias dela, os irmãos nem sabiam ler. Os irmãos sabiam escrever. Nossos missionários não sabiam nem falar o português, Daniel Beco, Narvingre. Quando eles chegaram aqui, eles nem sabiam falar o português, não sabiam falar a nossa língua. Aí ele disse assim, pastor, mas naquele tempo a igreja crescia muito.
A igreja crescia, Jesus salvava muita gente, Jesus batizava com o Espírito Santo. Por quê, pastor? Nós nos afastamos do que realmente Deus requer que nós sejamos. Nós queremos fazer a obra com armas humanas, com inteligência humana, com argumentos humanos, com logística humana. E esquecemos de descer na fonte. E esquecemos de buscar na fonte. Temos esquecido, irmãos, que a maior arma que nós temos em nossas mãos é a oração. Temos esquecido de orar. Não temos gastado tempo com oração. Nossa vida de oração é muito superficial. A gente ora ali para tomar café, ora para almoçar, ora para jantar, e tem gente que nem isso mais está fazendo. Abandonamos culto doméstico, abandonamos campanhas de oração. Culto de oração na igreja é uma negação. Não nos levantamos na madrugada. Não há como, irmãos, haver uma transformação em nossas vidas se nós continuarmos assim. Mas Deus nos clama, Deus nos conclama, Deus nos chama, Deus nos desperta para, meus amados irmãos, uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma transformação em nossas vidas que vem quando o avivamento de Deus chegar. Então, avivamento, irmãos, é obra de Deus, é trabalho de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo. E aí eu queria discutir com os irmãos esta manhã, manhã de meditação na palavra. Avivamento, nós já descobrimos, é renovar, é avivar, é Deus mudar as coisas, é o céu operando na terra. Mas aí, pastor, quando é que nós precisamos de um avivamento? É uma necessidade da igreja. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: o maior especialista em avivamento é o Espírito Santo. E ele está aqui nesta manhã. Foi ele quem te trouxe aqui esta manhã. E você pode desfrutar da presença restauradora do Espírito Santo. Oh, querido Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Querido Espírito Santo, amigo de todas as horas, és bem-vindo nesta manhã. Querido Espírito Santo, este ambiente é teu, esta igreja é tua, o Senhor governador desta igreja. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor aplique a tua palavra ao coração da tua igreja. E que o Senhor trabalhe nesta manhã, nos levando, nos preparando para o verdadeiro avivamento. Quando nós precisamos de um avivamento? Quando é que o sinal fica amarelo, pastor? Alerta! E nós vamos discorrer agora sobre alguns pontos. Linguagem clara, mensagem prática, coisa do dia a dia. E que a gente possa se despertar no nome do Senhor Jesus. Avivamento, uma necessidade para os dias de hoje. Diga comigo, avivamento, uma necessidade para os dias de hoje. Meus irmãos, se nos dias dos discípulos, se nos dias da igreja primitiva, se nos dias de nossos pais na fé, se no início desta igreja no Brasil era necessário um avivamento, imagina hoje. Porque os dias estão encurtando. O inimigo sabe disso e cada dia ele se levanta com mais fúria contra a igreja, contra a obra. E o diabo não tem medo de anel de formatura de ninguém. O diabo não tem medo, meus irmãos, de posição que ninguém ocupa. Só uma igreja cheia do Espírito Santo consegue vitória no mundo espiritual. Só crentes consagrados ao Senhor conseguem vitória no mundo espiritual. Só crentes cheios do Espírito Santo, dominados, levados, guiados pelo Espírito Santo, conseguem resultados no mundo espiritual e neste mundo aqui. Não basta estar na igreja, é preciso ser igreja. Diga comigo isto nesta manhã, diga, não basta
estar na igreja. É preciso ser igreja. Diga, o avivamento de Deus é para a igreja. Como receber avivamento se eu não sou igreja? Como receber avivamento se eu realmente não estou me comportando como igreja? Não basta estar na igreja. Não basta entrar aí por estas portas. Você tem que se comportar como tal. Igreja, aquela que foi tirada, meus irmãos, das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Aquela, meus irmãos, que foi arrancada do mundo, que foi separada, que foi comprada, que foi lavada com o sangue de Jesus. E hoje é uma nova nação, povo eleito, povo adquirido, sacerdócio real, povo de Deus na terra. É preciso que sejamos igreja, que nos comportemos como igreja, que brilhemos como a igreja e que adoremos o Deus da igreja. É preciso ser igreja e estar cheio do Espírito Santo. Sem avivamento, a obra para. Os crentes ficam estagnados em sua vida espiritual. E o diabo encontra espaço para agir no arraial do povo de Deus. O avivamento, a falta do avivamento faz a igreja estagnar. E eu vi um pastor dizer que se a igreja não está crescendo, ela está perdendo. A igreja não fica só parada. Se ela não estiver crescendo, ela está perdendo. É preciso estar crescendo todo dia. Crescendo na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a falta do avivamento leva, irmãos, a uma estagnação espiritual, a falta de crescimento. E quando isso acontece, o diabo acha terreno fértil para operar, para cirandar, para aprontar no meio do povo, do arraial do povo de Deus. É por isso que nós temos visto tantos escândalos, tantas coisas que a gente fica, às vezes, com vergonha alheia de tantas coisas que têm acontecido. O avivamento tem faltado na vida de muitos e no meio da igreja. E por causa destas coisas o inimigo tem trabalhado. Vigiemos, meus irmãos, para que não sejamos pegos pelas armadilhas do inimigo. Quando precisamos de um avivamento? Eu escrevi aqui, primeiro, quando é mais fácil ficar em casa do que ir aos cultos. Como saber, pastor, se eu estou precisando de um avivamento? Se a congregação que eu congrego está precisando de um avivamento? Se a igreja que eu faço parte está precisando de um avivamento? Primeiro, quando é mais fácil ficar em casa do que ir aos cultos. E nós recebemos nesta manhã uma martelada do Espírito Santo. Porque na hora que eu li este ponto aqui, o Espírito Santo disse automaticamente aí, a sua mente falou rapidamente, você está precisando de um avivamento. Porque, irmãos, o que nós temos visto hoje em dia é um abandono da igreja. Um abandono dos trabalhos, um abandono dos cultos. A gente admira os irmãos que se congregam direto. Podem prestar atenção que nas conversas da igreja, nas conversas da congregação, sempre vai se destacar nas conversas. Quando se fala em congregar, alguém vai dizer assim, rapaz, o irmão fulano e a irmã fulana não perdem culto. Eles estão presentes todo o tempo na igreja. E isso não era para ser destacado, irmãos. Por quê? Porque quando há avivamento no meio da igreja, todos os crentes que estão avivados têm prazer de estar na casa do Senhor todo o tempo. O salmista Davi, ele disse, eu fico alegre só de alguém me chamar de ir para a casa de Deus. Eu fico alegre só de alguém me convidar para ir para o culto.
Mas sabe o que é que tem acontecido hoje? É o jeito dos pastores aderirem, às vezes, à teologia neopentecostal e começa a fazer para chamar a atenção do povo. Quarta-feira não sei de quê, sexta-feira não sei de quê, e segunda não sei de quê, não sei o que da bênção, não sei o que da vitória, para ver se chama a atenção do povo, para o povo se congregar. Mas eu quero dizer à igreja que quando Jesus está presente no culto, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo culto é culto de bênção, todo culto é culto de vitória, todo culto é culto de renovo, todo culto é culto onde Deus se manifesta. Todo culto é onde Deus opera, milagre, cura divina, renovo, salvação. Só precisa Jesus estar presente no culto. Às vezes é necessário nós, pastores, ficar criando programações, convidando A, convidando B, para poder chamar a atenção do povo, dizendo para os irmãos, olha, tem uma pessoa de fora hoje, tem um cantor de fora, tem um pregador de fora, para ver às vezes se o povo vai ao templo. Quando na realidade, só em saber que a gente vai adorar o Senhor deveria ser suficiente, mais do que suficiente, para nós termos o prazer de todas as noites estarmos na casa do Senhor. Irmão, só em saber que nesta manhã você veio aqui, não para ver o pastor Denis, não para encontrar as caravanas que aqui estão, mas nós viemos aqui nesta manhã se encontrar com o Rei dos Reis. Nós viemos aqui nesta manhã encontrar o Senhor. Nós viemos aqui esta manhã adorar o Senhor. Nós viemos aqui esta manhã reverenciar o dono do céu. E Ele está presente neste culto. E quem quiser pode sentir a presença dEle. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você lembra dos seus primeiros dias na fé? Quando você vivia o primeiro amor? Você lembra? Quem nasceu de novo, todo mundo que nasceu de novo passou por esta experiência do primeiro amor. Não perde uma campanha de oração, não perde um culto. Se disser assim, é para ir 10 quilômetros a pé para o culto, vai. Eu me lembro que nós saía nos interiores de Dom Pedro com um carrinho de som empurrando de um povoado para o outro, na poeira, no sol, pregando, cantando, adorando o Senhor. O primeiro amor tem essa motivação. No primeiro amor a gente tem essa força. No primeiro amor, o avivamento de Deus, a vida de Deus entrou em nós. Nós que estávamos mortos, mas Jesus salvou-nos. Aí o avivamento iniciou em nossa vida. Aí a gente não pede campanha de oração. A gente fica, se fosse no meus dias não tinha, né? Hoje é muito mais fácil, pastor Ender, porque nos nossos dias, talvez primeiro da fé, não tinha esses grupos de WhatsApp, onde o pastor fica colocando, tem culto no lugar fulano, faz uma arte, tem culto lá na congregação, culto de ação de graça na casa do irmão fulano. Não, no nosso tempo não tinha essas coisas não. A gente tinha que estar perguntando, tinha que estar atrás, tinha que estar atento, mas não perde, no primeiro amor não perde. Aí vem João, escrevendo o que Jesus disse a ele em Apocalipse. Ei, igreja, eu tenho porém contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se tu não fizer isso, eu vou vir até você e eu vou mover do seu lugar o candeeiro. Se tu não se arrepender, se tu não voltar a ser o mesmo crente que tu era no começo, eu vou remover a minha glória do meio de vocês. Como está a tua vida? Temos prazer nos cultos de ensino? Porque muitos crentes só têm prazer quando tem movimento. Se tiver o profeta, se tiver a irmã que tem visão. Eu conheci lá em Dom Pedro uma irmã que ganhava meio mundo de coisa e a casa dela era frequentada o dia todinho, porque ela era mulher que tinha visão.
E não vou dizer nem visão, era visagem. Porque pisar na igreja ela não pisava de jeito nenhum. E tem gente que anda atrás destas coisas. Mas o crente que busca o avivamento de Deus, ele tem prazer de ir para o culto de ensino. Ele tem prazer de estar numa manhã desta aqui pentecostal. Ele tem prazer na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem prazer em estar na casa de Deus. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ponto 2. Quando nós precisamos de um avivamento? Quando é mais fácil ler um jornal, um livro, do que ler a Bíblia. Diga para o irmão aí, que está perto de você. Diga, irmão, quando estiver mais fácil, ler um livro, ler uma revista, assistir a novela, ver um filme, ver a Netflix, mais do que ler a Bíblia, você está carecendo, precisando de um avivamento. Mortos não têm apetite, não é verdade? Por isso não adianta servir comidas atrativas para quem está morto. Mortos precisam de ressurreição. Foi assim com Lázaro, está no capítulo 11 de João. A comida atrativa, o pão da vida, o pão que alimenta é a palavra de Deus. Que dá vida, que muda, que transforma a inerrante, infalível, soberana palavra do Deus Todo-Poderoso. Ela muda a nossa vida, ela nos molda, ela nos dá sabedoria, ela nos mostra o caminho do céu. Ela é a bússola de Deus que guia o cristão na terra. Mas às vezes a gente está tão seco de Deus, que a gente lê jornal, a gente lê notícia, a gente lê o Instagram, a gente vê Facebook, a gente pega a revista, pega o livro lá da escola, pega a revista, pega jornal, lê tudo, tem paciência para ver tudo. E tem até gente que gasta tempo com revista pornográfica, conteúdos pornográficos, passa o dia todinho, não tira um tempo para ler a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, se você estiver nesta situação, nesta manhã, corra para a presença de Deus, te humilha na presença de Deus, pede socorro de Deus nesta manhã, porque tu estás se perdendo, meu irmão, minha irmã. Só morto não tem apetite. Pode colocar a melhor comida diante dele, ele não está nem aí. Assim é o crente que não tem prazer com a palavra, está morto. Está aqui diante dele tudo que muita gente quer por aí. Irmãos, tem tantas tribos, tantos povos na terra, que o maior desejo deles é ter uma Bíblia como nós temos. Tem deles que se contentam só com versículos. E nós podemos ter quantas nós quisermos. Podemos passar o dia todinho lendo ela, mas a gente não faz. E eu vim aqui nesta manhã para dizer a você, se você faz tempo que tem lido a sua Bíblia, e eu quero perguntar a você, quem trouxe ela nesta manhã? Aonde está ela? A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos prometeu o Emanuel. Rocha viva, donde mana leite, mel.
Se você não tem prazer na palavra, o salmista dizia: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, luz alta, luz baixa, que nunca nos deixa na escuridão, mas que ilumina os nossos passos. Se você está assim, meu irmão, nesta manhã eu vim aqui para te dizer: é tempo de buscar avivamento da parte do Senhor. Ponto 3, olha a pancada. Eu quero dizer uma coisa à igreja. Deus fala primeiro comigo isso aqui. Eu sinto a pancada em mim. Porque Deus é assim. O pregador ouve a voz de Deus também. Olhe, quando é mais fácil dormir do que ouvir a pregação. Diga comigo, quando é mais fácil dormir do que ouvir a pregação, é tempo de um avivamento na nossa vida. Eita Deus! O que não dizer aqui dos crentes que dizem assim: eu não gosto de ouvir o irmão fulano não, que o irmão fulano ele fala muito calmo assim, quieto. Não tem paciência de ouvir o irmão, porque o irmão fala quieto, fala calmo. Não vou para o culto hoje não, porque quem vai estar lá hoje é fulano de tal que vai pregar, eu não vou não. Não vou não. E aqueles que vão, que passam às vezes o culto todo dormindo, e eu vou salvar aqui os irmãos que tomam remédios. Viu? Mas na fila do banco para tirar o dinheiro nenhum dorme. Ou dorme? Na fila do banco para tirar o dinheiro ninguém dorme. A questão é o que nos chama a atenção. A questão é o que nós priorizamos. A questão é aquilo que nós ansiamos, desejamos, anelamos, aquilo que nos é importante. E parece, irmãos, eu vou dizer, tem dia, talvez, tudo bem, tem dia que a gente é o corpo mesmo, a natureza, que às vezes bota a gente para passar vergonha. Mas, irmãos, é preocupante o que tem acontecido às vezes. Eu vou contar aqui uma história que o pastor Zé Pereira me contou uma vez. Ele disse que teve um pastor aqui no Maranhão que fez até uma loucura, porque lá na igreja dele, os crentes quase tudo dormiam. Tinha um negócio muito sério, tem até uns crentes que dizem que é um tal do Morfeu, que eu nunca vi falar desse negócio, mas tem uns aí que dizem esse negócio, né? Diz que é o demônio do sono, Morfeu. Deus me livre de dizer isso, porque eu nunca vi isso na Bíblia, eu não vou ensinar coisa dessa. Aí o pastor Zé Pereira disse que um dia aquele pastor disse: eu vou resolver esse negócio. Botou os irmãos para ir para uma viagem. E os irmãos saíram. E ele pegou um serrote e foi para dentro da igreja. Naquele tempo era serrote, não tinha maquita, não tinha circular. E cerrou os encostos do banco tudinho. Olha o prejuízo para a igreja. E quando os irmãos chegaram, ele disse: agora eu quero ver vocês dormir. Mas, meus amados irmãos, se nós não temos prazer de sentar em uma cadeira dessa minha aí e ouvir quem quer que seja aqui anunciando a palavra de Deus, porque não é a minha palavra, não é a minha vontade, não são as minhas ideias, é a palavra inspirada, a palavra que foi soprada por Deus na mente dos seus filhos, é a palavra dele, é a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa, irmão, quem é que está aqui. O importante é se é a palavra genuína, verdadeira. Tem gente que tem paciência de ouvir os hinos tudinho da banda. Ele tem prazer, ele tem paciência, ele vibra na hora que a banda está cantando. Ele fica ali, mas na hora que a banda termina, ou na hora que ele acaba a oportunidade dele, ó. Perna para quem te quero. Sai, vai para lá, conversar para lá, porque não tem prazer de ouvir a pregação. Eu já vi crente dizer: irmão, na hora da pregação sai, porque é muito cansativo. O que é isso, pastor? É necessidade grande de um avivamento, é urgência muito grande de um avivamento na vida do crente que assim se comporta.
Se é a palavra de Deus, quem muda, quem molda, quem nos ensina, irmãos. Olhe, os irmãos lembram da indiferença de Jonas? Quando estava todo mundo morrendo, se acabando, o navio quase para afundar, e Jonas dormindo no porão do navio. Nós temos crentes desse jeito hoje dentro da igreja. A guerra, a peleja, os inimigos trabalhando, os demônios trabalhando para que essa palavra não seja pregada. E o crente dormindo. Não tem percepção do mundo espiritual, não tem sensibilidade ao que está acontecendo ao seu derredor, dorme, porque lhe falta a presença de Deus na vida, sensibilidade àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando. Irmãos, toda vez que a Bíblia é pregada, é o próprio Deus que se direciona ao seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Toda vez, em Efésios capítulo de número 5, verso 14, diz Paulo: desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, irmão, se você não tem prazer de estar nos cultos, se você não tem prazer de ler a palavra, se você não tem prazer de ouvir pregação, você já está passando do tempo de começar a pedir a Deus avivamento. Se você não começou, passou do tempo. Nós fomos agora para o projeto Eliseu. Pastor Pedro estava lá pregando, Pedro Cardoso Leitoso. E eu me alegro que eu vejo muitos irmãos dizendo assim: pastor, eu passaria o dia todo sentado ouvindo o pastor pregando a palavra de Deus. Ainda tem crente que tem prazer de ouvir pregação. Ainda tem crente que tem prazer de ouvir a palavra. Ainda tem crente que tem prazer de ouvir Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, e Deus não fala só através de boca de pastor famoso, de pregador famoso, que vem lá de São Paulo, não sei da onde, ou do exterior. Não, Deus fala na boca da criança mais simples de um local deste aqui. Ele fala quando Ele quer falar, e Ele fala para quem quer ouvir a sua voz. É tão bom estar na casa de Deus. Eu me lembro de um dia, um culto, umas 5 pessoas no povoado Maribondo, Campo de Crioulo do Minas, município de Santa Filomena. Nós estávamos no culto, só as 5 pessoas. E aquele culto comum, como é o nosso culto. Sem modismo, sem inovações. Como nós aprendemos, como nós fomos ensinados. Mas um culto que tem verdade, que tem sinceridade, que a gente canta os hinos da harpa com verdade, com sinceridade, com amor, com verdadeira adoração. Que a gente ouve o irmão mais simples da igreja, às vezes não sabe nem ler, mas sabe dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva o homem para o céu. E nós oramos naquele culto e tinha uma irmã com câncer. E Jesus curou ela naquela noite. E não precisou de muito movimento, não precisou de muita coisa, não precisou, irmãos, porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na vida de quem Ele quer. O importante é a gente estar aqui de coração aberto, o importante é a gente estar aqui, meus irmãos, com alegria, na presença de Deus. Quem pode glorificar o Senhor? Aqui vai uma pancada em crente também. Quando precisamos de um avivamento, diga comigo, quando é mais fácil ficar do lado de fora do templo do que dentro. Não fale da vida alheia, não. Mas pense aí, não diga para ninguém, só nós. Você lembrou do irmão, da irmã, a ver? Não fica dentro da igreja de jeito nenhum. Parece que tem um negócio. Não se aquieta no templo, o negócio é lá por fora todo tempo arrodeando. Não se senta, não se aquieta, tem um negócio, não tem prazer de estar dentro do templo.
Quem vive dominado pela carne, irmão, não tem prazer de estar com os espirituais. Quem é carnal não tem prazer de estar perto de quem é espiritual. Queridos irmãos, quando a gente vai para a igreja, procure um lugar de ficar dentro do templo, ainda que seja apertado, fique ali. Deus te quer ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos um bocado de gente assim hoje, irmão. Aqui no Javém não tem essas coisas, no campo do Ipuiru não tem. Mas eu conheço vários lugares que tem, principalmente templos hoje, como Dom Pedro é, que o templo é lá em cima, na laje lá de cima, e aí a turma desce, fica todo mundo lá embaixo, ele fica lá na lanchonete, ele fica lá no refeitório, fica lá no banheiro, olhando o espelho e tal, mas não vai para o templo, o culto passa, ele não recebe nada, ele não ouve Deus falando, ele está precisando de um avivamento. Eu não sei se aqui tem gente nesta manhã que está desta maneira, mas Deus está te dizendo, precisas haver mudança na tua vida. Quando precisamos de um avivamento, diga comigo, quando é mais fácil pecar do que santificar-se. Eita, meus irmãos. Levanta-te, disse o Senhor a Josué, e santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, pela manhã, porque assim diz a palavra do Senhor. Quando nós lemos o livro Pentateuco, lemos Levítico, a gente vê sempre Deus dizendo a Moisés, Moisés diz ao povo que ele se santifica, que eles sejam santos, porque eu, Senhor Deus, que vos chamou, eu sou santo, louvado seja o nome do Senhor. Santo se relaciona com santo, louvado seja o nome de Deus por isso. Meus amados irmãos, mas quando é mais fácil a gente viver pecando, vive na prática do pecado, vive distante de Deus, está tendo mais prazer no pecado do que lutar pela santificação, porque ser santo não é fácil de jeito nenhum, irmão. Mas a gente tem que lutar, que pelejar, que se esforçar para agradar a Deus, para viver separado do mundo e pertinho de Deus, glorificando o seu nome. Mas se tu estás vivendo só na prática do pecado, meu irmão, cuida enquanto é tempo, porque o Senhor tem algo a realizar na tua vida. Te desperta, ou tu que dormes, acorda. Essa palavra tem endereço certo nesta manhã. Deus tem algo contigo. Desperta, acorda, cuida enquanto ainda é tempo. Quando precisamos de um avivamento, eu vou correr aqui porque o tempo, não sei porque que relógio não espera pela gente, né? Diga comigo, quando é mais fácil desobedecer do que seguir fielmente. Diz 1 Samuel 15, 22, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus tem prazer em nossa obediência. E diz aí alguns que o alfabeto de Deus começa diferente do nosso. É O, B, D, C. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho da vitória, o caminho da bênção na vida de qualquer crente, de qualquer igreja, está em uma vida de obediência ao Senhor. Mas eu pergunto a você, como você quer ser avivado se você é desobediente ao seu pastor? Irmão, tem gente no nosso meio que é desobediente demais em tudo, irmão. A desobediência, ela vive constantemente no nosso meio. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa simples. Às vezes eu vivo uma luta com os irmãos. Eu digo, irmão, quando arrumo o culto. Uma das coisas que eu fico assim é quando a pessoa chega, a gente ajeita as cadeiras tudinho, aí chega um e bagunça tudo. É desobediência já, porque um lutou, a gente bota ali, já tá. Aí eu digo assim, irmão, os irmãos que sabem disso, os que são
Sente nas primeiras cadeiras. Vá deixando as últimas cadeiras para as pessoas que vão chegando. Porque geralmente as pessoas amigas, elas vão chegando já depois que o culto começou. E às vezes a pessoa vai ficar tímida de vir sentar bem aqui na frente. E às vezes por causa disso, às vezes ele pode até não vir para o culto, nem ouvir a palavra. Chega, não vê local lá mais atrás para sentar, ele vai embora. Eu digo, sente mais aqui na frente, irmão, mas todo o culto, meu Deus do céu. É o jeito a gente está dizendo. Como está a tua obediência ao teu pastor? Como está a tua obediência ao teu líder de mocidade? Como está a tua obediência à tua dirigente do círculo de oração? Como está a tua obediência à líder de consagração? Como está a tua obediência aos teus pais? A obediência ao teu pai, à tua mãe, jovem que está aqui nesta manhã. Como tu quer ser vaso de Deus na casa dele? Como tu quer ser instrumento nas mãos do Senhor, se tu és um desobediente? Isso aqui, irmãos, são coisas do dia a dia. Coisas de dentro de casa. Porque aqui dentro da igreja, todo mundo é bonitinho, todo mundo está arrumadinho, todo mundo certinho. A questão é lá em casa, quando nós estamos longe aqui da igreja, lá distante, como nós temos nos comportado. O Deus do avivamento está de olho em nós e no que nós estamos fazendo. Como está a tua obediência? Como está o teu congregar? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de jejum? Como estão os teus dízimos? Como estão as tuas ofertas? Tudo isso é mandamento bíblico. Você tem falado de Jesus para os outros? Como está, irmão? Deus nos trouxe aqui nesta manhã para nos confrontar. Se nós obedecermos ao Senhor, a bênção de Deus é conosco. Se nós formos obedientes ao Senhor, comeremos o melhor desta terra, teremos as melhores oportunidades, veremos Deus abrindo porta onde não há porta. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos obedientes ao Senhor, nós veremos Deus abrindo a janela do céu e derramando bênçãos sem medida sobre nossas vidas, enchendo os celeiros, enchendo as despensas, fazendo prosperar, abençoando nossa família e nos usando nas mãos do Senhor. Mas para desobediente não tem coisa boa não, irmão. Para filho desobediente, pai tem cinturão. Como está a tua vida? O pastor diz assim, irmão, faça assim. A pessoa diz, não vou fazer não. E às vezes a gente nem imagina. Porque lá no Criuli tinha uma irmã com mais de 80 anos, pioneira da igreja. E às vezes nós levantamos uma campanha para melhorar as coisas lá. E ela disse assim, eu vou dizer, eu nem dou e vou dizer para os outros, nenhum dá. Com mais de 80 anos, a crente mais velha que tinha na igreja. Porque pecado não tem idade não, irmão. Como está a tua vida de obediência? O pastor diz, irmão, não vá não. O pastor diz, irmão, não vá não. Irmão, não faça isso não. E tem uns que faz só. Para mostrar e dizer assim, pastor não é meu pai. Ele não é meu pai. Eu vou fazer. A vida é minha. A vida é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero. Cuidado. Cuidado. Pastor, e aí? Falando de obediência, o pastor diz assim, irmão, você dirige a congregação no lugar fulano e tal. Pastor orou, recebeu até uma direção de Deus. Sabe o que é que o caba diz? Vou não, pastor. Mas quer ser avivado. Quer ser avivado, quer ser tocha pura, quer ser fogo, quer e tal, mas não obedece. Um trabalho desse aqui,
Nossos campos aqui, a realidade é muito difícil. Ipuiru aqui, difícil, distante. Tem muitos campos distantes, muitos povoados longe. O pastor precisa de gente obediente aqui do lado dele, gente obediente a Deus, porque quem é obediente a Deus é obediente ao seu pastor. Quem é obediente a Deus é obediente àquilo que é tratado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ser obediente a Deus às vezes é abrir mão da nossa vontade, irmãos. Às vezes a gente quer fazer, mas a gente não faz porque Deus não quer isso para nós. A gente abre mão das nossas vontades, às vezes a gente abre mão de uma viagem, a gente abre mão de privilégios para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você não queira saber, pastor Ender sabe disso. Ele me disse que já teve em 10 campos, mais ou menos. Às vezes a pessoa está lá no campo bem, a família está bem, a vida financeira está boa, está indo tudo bem. Mas Deus, que é o dono da obra, está vendo uma necessidade lá em outro lugar. Aí lá vem uma visão, uma revelação, um chamado. E Deus diz, meu filho, eu quero que você se mude daqui. Eu estou precisando de ti em lugar fulano. E aí o pastor às vezes tem que tratar, às vezes com a indiferença da esposa que não entende às vezes os filhos que não vão entender, mas o pastor abre mão de todo o seu bem-estar, da sua vontade e vai, por quê? Porque é obediente à voz de Deus. Se é Deus que está mandando, então a bênção de Deus nos seguirá. Se estás dentro da direção de Deus, se estás agindo dentro daquilo que o Senhor projetou, se é Deus que te mandou, Ele está contigo, para te dar vitória, para te fortalecer, para te sustentar. Ele te diz nesta manhã, não tenha medo, porque na obediência eu sou contigo. Laia choramandará sodei que andarás. Ricanto maia sou mai que antobadas. Ricamanahassi. Deus deseja trabalhar, mas Deus trabalha com obedientes à sua voz. Deus disse, Jonas, desce a Nínive e prega a minha palavra. Ele foi para Tarsis. Não entre no caminho da desobediência, você vai ter prejuízo. Não permaneça no caminho da desobediência, a tua família vai ter prejuízos. Não permaneça na desobediência, porque vai ter problemas. Quando precisamos de um avivamento, diga comigo, quando é mais fácil murmurar do que orar em favor. Eita Deus. Pastor, você veio aqui hoje só fazer o quê? Eu sou pastor de igreja. E convivo todo dia com os problemas, com as dificuldades, com as coisas da igreja. Eu quero que você saia desta manhã aqui com a palavra de Deus no coração. Com a palavra de Deus enchendo a tua mente, o teu coração. E com a tua voz, uma voz dentro de ti dizendo assim, você precisa mudar, você precisa mudar. E você diz assim, eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. Senhor, me perdoa pelo tempo que eu vivi distante da desobediência, na negligência, mas a partir de hoje eu vim aqui para que você saia daqui nesta manhã, renovando a aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo, Deus só foi até hoje, porque a partir de hoje eu serei um novo homem, eu serei uma nova mulher, eu serei um novo servo na tua casa. Quando é mais fácil murmurar do que orar em favor. Eita, meu Deus do céu, meus irmãos, a murmuração
Olha, quando a fortaleza da murmuração está abrigada, erigida no meio do arraial do povo de Deus, aí precisa de um movimento do Espírito, agindo como fogo, a semelhança do que aconteceu no Monte Carmelo, nos tempos de Elias. Isaías era um profeta de Deus e ele, quando recebeu o chamado do Senhor, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Às vezes tua boca não está impura por imoralidade que tu fala, porque tem até crente que é contador de piada imoral, que é uma beleza. Tem uns irmãos que faz até vergonha a gente estar perto dele, porque a mente dele é imoral. Conta piada imoral que só a misericórdia de Deus. Nunca deixou os costumes velhos do mundo. Tudo bem contar uma graça, tudo bem, irmão, mas tudo tem limite e a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz. Tenhamos cuidado, meus amados irmãos. Às vezes você não é essa pessoa que conta piadas imorais, mas você é um murmurador. E teus lábios vivem impuro, às vezes por causa dessa murmuração que vive na tua boca, às vezes 24 horas por dia. Eu sou pastor de igreja, eu disse aos irmãos, uma vez um marido de uma irmã da igreja me chamou e disse assim: pastor, ele não é crente. Pastor, converse com essa mulher, pastor, porque essa mulher murmura demais. Ela é desanimada demais, pastor. Diga alguma coisa para ela. Eu olhei para ela e disse: irmã, isso é muito bonito para a sua cara, irmã. Eu disse para ela: como é que seu marido, que não é crente, não conhece a Deus, não vai à igreja, ele lhe faz uma repreensão dessa? Em vez de orar, fica só murmurando. Fica apontando. Está errado. Isso, aquilo. Precisa mudar. Não é assim. O pastor está errado, o dirigente está errado. Isso, aquilo. Aqui em casa, o meu marido, a mulher, o filho, não sei o quê e tal. Está faltando isso, está aquilo. Irmãos, abandonemos este mal e vamos para a presença de Deus. Denunciemos para o Senhor. Coloquemos tudo no altar de Deus e vejamos Deus agindo em nosso favor. A murmuração é um mal no meio do povo de Deus. E isso está constante no dia a dia da nossa vida, irmão. Se a gente não vigiar, qualquer um de nós somos pegos nesses males. A mulher não podia ter filho, o profeta visitou ela, disse: tu vai ter um filho. Ela teve um filho, e o filho que Deus deu a ela vai e morre. Ela corre para o profeta. Quando ela vai chegando perto do profeta, o profeta vê ela e diz: vai lá, meu servo. Pergunta a ela como é que ela vai. Na hora que o servo do profeta chega e diz: como vai? Ela diz: vai tudo bem. Mas o filho estava morto na casa dela, em cima de uma cama. Mas ela disse: vai tudo bem. A Bíblia diz, e ela não mente, que na casa do maldizente só tem maldição. O hino 302 da nossa harpa retrata isso. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto. Em Mara Israel murmurou: oh, não, vem que Deus está perto. Jamais seu auxílio negou. Olhe, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para os céus. Deixa de reclamar do teu marido, irmã. Ora por ele no nome do Senhor Jesus. Deus tem poder de transformar a vida dele. Deixa de reclamar da tua esposa, meu irmão. Jesus tem poder de mudar a vida dela. Deixa de viver falando mal do teu filho. Jesus tem poder de mudar a vida dele e dela. Mas você precisa orar. Você precisa pagar um preço.
Deixa de falar mal do teu pastor, deixa de falar mal do teu irmão. Vamos fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Oremos uns pelos outros, no nome de Jesus de Nazaré. A murmuração é uma praga, irmãos. Eu vou cantar a segunda estrofe do hino que diz assim, ó. Tu vives, irmão, murmurando. Olha. Tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu está no deserto, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama. E aí? De ti ele não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Eu encerro esse assunto aqui dizendo o que aconteceu com a minha bisavó. Ele estava prostrado em uma cama já mais de 2 meses, morto lá todinho, um derrame que tinha dado nela. E eu chegava lá e dizia assim, minha avó, como está? Ela aceitou Jesus no leito da enfermidade. E ela dizia assim, não está bom não, meu filho, as coisas estão ruins demais, não sei o quê. E eu entendi pelo Senhor que Jesus não ia curar mais ela. Já mais de 80 anos, quase 90, não tinha mais também mais para onde ir. E eu comecei a dizer assim, Senhor, prepara a minha avó e leva para o céu, Senhor. Aí um dia eu cheguei lá e disse, vó, como a senhora está? Ela disse assim, meu filho, eu estou aqui só esperando a hora do Senhor me levar para o céu. Não demorou muitos dias, o Senhor recolheu para a glória. Irmão, deixa a murmuração. Larga de murmurar porque está comendo só feijão. Deixa de murmurar se as coisas não estão saindo do jeito que você quer. Se a porta não foi aberta ainda, não murmure, ore para que Deus abra ela. Para de murmurar. Se você não está fazendo o que você quer na sua roça, se não está dando o que você quer na sua fazenda, dê glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Vamos correr para o encerramento. Diga comigo, quando precisamos de um avivamento, diga, quando é mais fácil criticar do que estender as mãos para ajudar. Quem não trabalha geralmente dá trabalho. E muitas vezes são os que mais criticam. Onde os críticos dominam, aí precisa do fogo de Deus também. Isso aqui estão falando de igreja, irmandade. Precisamos de um avivamento quando é mais fácil criticar do que estender as mãos para ajudar. Você tem sido instrumento de Deus na vida do irmão e da irmã, que às vezes vem, que às vezes está precisando de você, está precisando de um conselho, está precisando de uma ajuda. Mas nós temos muitos no nosso meio, que quando vê a pessoa no fracasso, quando vê a pessoa derrotada, dizem assim, não, é assim mesmo, e tal, não sei o quê, critica, acaba, mas não tem coragem de chegar lá, pegar na mão e dizer, meu irmão, vamos orar, minha irmã, vamos orar, se levante no nome de Jesus, Deus vai te dar vitória, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai te ajudar, tu vai sair deste buraco. Mas aí prefere criticar, prefere acabar, prefere pegar, às vezes, um pau e tacar na cabeça para terminar de matar. Puxa o tapete, fala, critica. Isso acontece, irmãos, diariamente no nosso meio. Não fala, não é no meio dos católicos, não, é no nosso meio. Não é no meio dos macumbeiros, não, é no nosso meio, no meio da igreja. Às vezes no meio dos obreiros. No meio das irmãs do círculo de oração, no meio dos jovens. Há intrigas, há críticas, palavras que ferem, palavras que matam, palavras que destroem. Palavras que são piores do que uma punhalada no coração de qualquer um. Muitos emprestam sua boca a Satanás para matar pessoas, para matar sonhos,
para matar vidas com palavras. Palavras que não têm sabedoria. Palavras que não são regradas com a palavra de Deus. Constantemente, irmão, isso é um mal em nosso meio. Ah, irmão, se soubesse o tanto que um pastor é alvo destas coisas. Você se lembra de qualquer situação aí. Você se lembra de várias situações que acontecem no dia a dia. Críticas, palavras que matam, que ferem. Talvez nesta manhã nós temos pessoas feridas, pessoas que se afastaram da igreja por causa de palavras erradas, de críticas que não foram construtivas, críticas que visaram destruir, acabar, matar com a pessoa. Porque alguém às vezes ficou com ciúme, se viu perdendo o terreno, vem com tudo para cima do outro para querer acabar, não ajuda, não estende as mãos. Eu me lembro de um pregador que veio ali em Tuntum pregar, pastor Wendel. E por causa de uma palavra errada que ele deu, alguns obreiros quase crucificam ele, por causa de uma expressão errada. Ah, meus irmãos, um jovem pregador precisa de ser ajudado, porque ele está começando, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem alguém que vai e é para cima, vai com tudo para destruir, para acabar com a pessoa. O que não dizer de um líder que está começando, de um dirigente que às vezes está iniciando o trabalho, está começando as adversidades, as dificuldades, e aí ele precisa de ajuda, precisa de mãos estendidas. E o que não dizer dos que chegam na igreja, recém-chegados, ainda usando uma calça, usando um colar, usando um brinco na orelha, às vezes o cabelo ainda está do jeito que era lá, e às vezes precisando de ajuda, precisando de mãos estendidas para ajudar a carregar, para ajudar na caminhada. Chega um sem sabedoria, pá! Mata aquele que estava começando a caminhada. Isso tem muito em nosso meio, irmão. E nós precisamos nos libertar disso. E eu quero dizer a esta igreja, o avivamento de Deus tem poder de realizar isso em nossas vidas. Diga comigo, precisamos de um avivamento. Quando é mais fácil pedir remédio do que orar com fé. Que tal? Nós não temos mais fé em oração, não, irmão. Tudo que a gente sente, a gente já tem uma caixinha cheia de remédio. É Dorflex, para problema na coluna. É Dorona, para dor de cabeça. É Anador. É remédio para problema no fígado. É remédio para problemas aí de azia. É remédio para dor disso, remédio. Você já está até especialista, você já é quase um enfermeiro, uma enfermeira. Você já sabe, às vezes quando você vai para a cidade, você já vai lá na farmácia porque é mais barato e diz, me dá isso, me dá aquilo, porque isso é para isso, isso é para isso, isso é para aquilo. E quando a gente sente qualquer coisa, é mais fácil pedir o remédio, tomar o remédio, do que ir orar ou pedir oração. Me digam os senhores e as senhoras se isso não é verdade. E a gente até critica o irmão que não quer tomar remédio. Eu já fiz isso. Eu estou dizendo por experiência própria. Quando eu li isso aqui, Deus me deu uma pancada muito grande. Deus me deu uma experiência em bancos que eu não tive em Criolidubina. Qual, pastor? Quando eu morava no Criolidubina, eu morava dentro de Presidente Dutra, dentro do Socorrão, praticamente 20 minutos, 15 minutos eu estava lá dentro. Na madrugada, quando meus filhos, porque meus filhos de 1 até 4 anos de idade, tinham muito problema na garganta, infeccionável, o irmão sabe como é febre de garganta, é um absurdo. Fica lá em cima, o menino às vezes delira. E nós dávamos remédio para o menino e entrava no carro e eu pisava para o Socorrão, chegava lá da entrada da emergência, e aí era atendido, passava lá um dia, 2, voltava para casa. Pastor da igreja, o missionário, o dirigente, e esse vai e vem todo, nem lembrava da oração.
Nem lembrava que era crente às vezes. Eu cheguei em Bancos. Aí eu vou lhe dizer o mistério de Deus. Bancos é 46 quilômetros de distância do hospital. Em Bancos não tem uma ambulância. Em Bancos não tem um postinho de saúde. E por várias vezes à noite meus filhos já adoeceram. Agora me pergunte, pastor, perguntei, pastor, quantas vezes o senhor já levou os seus filhos no hospital do Socorrão? Nenhuma. Não foi porque eles não adoeceram, não. Eles adoeceram, mas na madrugada, esses tempos eu estou sem carro. Eu não tenho mais nem como pegar um carro para correr para lá. Não tem como eu ir mais, irmão. E aí, pastor? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes meu filho está lá, se ardendo em febre, tem um bebê de 1 ano e pouco. E ele está lá naquela agonia, aquele desespero, ele não sabe falar, não sabe dizer o que está sentindo, o que está doendo. E eu olho e digo, eu me lembro, eu sou crente, sou pastor, prego a palavra, e o Deus que eu prego, Ele cura. E eu digo, minha filha, vamos orar, porque nós temos esta arma de Deus conosco para lutarmos. E quantas vezes, meus irmãos, eu já impus as mãos, e eu digo, febre, no nome de Jesus eu te repreendo. Senhor, faz esta criança dormir, faz esta criança se acalmar. E eu já vi várias vezes, aí depois da oração ele se aquieta e dorme durante a noite. Deus tem poder de fazer isso em nossas vidas. Mas nós esquecemos, irmãos, porque nos falta avivamento, nos falta poder de Deus. A gente recorre ao médico, a gente recorre à medicina e esquece de recorrer ao Senhor. Irmão, jejue mais, se dobre mais diante de Deus, busque mais o Senhor. Deus vai te ouvir, Ele vai te curar desta enfermidade, que o remédio até hoje não deu conta, o médico não resolveu. Jesus, o teu médico, Ele pode resolver isso na tua vida. O médico já te disse que não tem jeito. Mas eu quero te dizer nesta manhã, fique de pé, tem jeito sim, tem jeito sim, tem jeito sim, o teu Deus tem poder de te curar deste mal. Por último, quando precisamos de um avivamento, o almoço já está cheirando aí, né, irmãos? Quando é mais fácil depender da ajuda de algum político do que depender de Deus. Eita, meu Deus do céu. Qualquer apertinho, corre lá na casa do prefeito. Qualquer coisa que dá errado, corre na casa do vereador. Corre lá na casa do vereador, do representante do povoado. Se esquece de correr para os pés do Senhor. O povo disse assim, ei Moisés, não tem água não, nós vamos morrer de sede. Sabe para onde foi que Moisés foi? Para os pés do Senhor. E Deus só disse assim, eu vou resolver. Fala com a rocha, e a rocha vai dar água, louvado seja o nome do Senhor. Dela vai brotar água, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi atrevido demais, bateu na rocha com a vara, mas da rocha saiu água, e 40 anos no deserto, para onde Israel ia, a rocha estava presente, e a água era abundante. Aprenda a depender mais de Deus, meu irmão, minha irmã. O mar estava fechado à frente de Israel, só água, não tinha caminho. Eles foram e disseram, Moisés, e aí, tu nos trouxe para morrer aqui? Moisés vai falar com o Senhor, na mesma da hora Deus envia socorro, Deus dá resposta. Ei Moisés, diga ao povo de Israel que marche, e na mesma da hora, muralhas de água se fizeram no meio do mar, e o povo de Deus passou a pés enxutos.
Faltou comida no deserto, Deus mandou o maná do céu. Faltou carne no deserto, Deus mandou as codornizes. No deserto não tinha ateliê, não tinha onde comprar panos, mas a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, que é Deus de provisão, fazia a roupa aquecer no corpo e o calçado dos pés dos israelitas. Ele cuida de nós, igreja. Oh, adore o Senhor, te convido para um momento adorar o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, você ouviu 10 pontos dessa pregação nesta manhã. Se nós estamos falhando nela, nisso que foi nos apresentado aqui, que nos foi mostrado, revelado pelo Espírito Santo, peça perdão nesta manhã. Porque o verdadeiro avivamento, ele é motivado, ele só vem diante de um arrependimento. A profundidade de um avivamento, a duração de um avivamento depende da profundidade do arrependimento da igreja, do crente que recebe este avivamento. Fale com teu Deus aí agora. Fale com teu Deus aí agora. Peça perdão a Ele. Se Deus escancarou na tua cara hoje o que está errado na tua vida e você precisa mudar, peça perdão a Ele agora, no nome de Jesus. Eu te convido a fazer isso. Não olhe para mim, olhe para o Senhor, fale com Ele, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Fale com Ele agora no nome de Jesus. Fale com Ele agora no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, querido Espírito Santo, nós estamos nesta manhã na tua casa, em uma manhã de avivamento, e avivamento é gerado pela palavra. Avivamento que não é gerado pela palavra é só movimento de homens, Senhor, mas o avivamento que é gerado pela palavra é o avivamento que vem do céu, que muda as vidas, que transforma.